Muito boa tarde, meus amigos, tudo bem? Segundo ano, a gente viu semana passada o estudo dos gases, que a gente definiu esses sistemas como sendo misturas homogêneas também, certo? Soluções gasosas. Coloquei no primeiro videozinho que a gente definiu e estudou um pouquinho mais as soluções aquosas. Em ambos os casos, o que a gente definiu como soluções eram sistemas monofásicos, misturas homogêneas, em que eu teria um solvente, que era espécie em maior quantidade, e um soluto ou mais, que estariam dissolvidos ali compondo aquele sistema, certo? Beleza. Só que a gente parte do pressuposto nisso aí, que aquela quantidade de soluto, ela está completamente dissolvida. Mas vamos pensar assim, uma situação hipotética. Eu peguei um copinho de água com 100 ml de água, ou 100 gramas de água, já que a densidade da água é 1, e coloquei ali uma pitadinha de sal, peguei uma colherinha e agitei. O que você espera que aconteça? De cara, quase nada, né? Aquele soluto vai para o fundo, porque aí eu tenho as ligações iônicas que têm que ser rompidas para haver a dissolução daquele sal, igual a gente viu no vídeo passado, certo? Mas vamos supor que eu agitei e todo o cloreto de sódio sumiu dali. Aí eu coloquei mais uma colherinha, agitei e ele sumiu. Peguei um saco de sal, taquei ele dentro. Vai sumir tudo? Não vai sumir tudo. Você vai dizer para mim então que tem uma quantidade máxima de sal que consegue dissolver em cada 100 ml ou 100 gramas de água, por exemplo. Isso é o que a gente vai chamar de coeficiente de solubilidade. Repara, cada soluto vai ter sua quantidade máxima que permanece dissolvida. Então, para comparar, para efeito de comparação, se criou como padrão avaliar por cada 100 gramas de água a uma certa temperatura e pressão. A pressão não tem muita influência, ela tem muito mais influência para os gases do que para os líquidos, igual a gente conversou. Só que a temperatura tem uma grande influência aqui. Por quê? Quando você aquece, você aumenta o grau de agitação molecular. Então, para a grande maioria dos sólidos, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a dissolução, aumenta o máximo daquele soluto que consegue dissolver, porque você aumenta o número de choques entre as partículas, aumenta o grau de vibração ali que tem entre aquelas partículas naquela solução, e isso facilita dissolver. Então, normalmente, quanto mais você aquece o sistema, maior vai ser a solubilidade daquele soluto. É uma regra geral, tem exceções também, ok? Então, o que a gente define como coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto por cada 100 gramas de água a uma dada temperatura e pressão que pode permanecer dissolvida. E esse critério vai permitir que a gente classifique as soluções em função dele, tá? E aí aparece essa figurinha que diz pra gente o quê? Quando eu tenho exatamente o máximo que pode permanecer dissolvido, eu chamo de uma solução saturada. Então, o que é uma solução saturada? É uma solução que saturou, atingiu o máximo que pode dissolver. Eu não tenho nem mais nem menos. Eu tenho exatamente a quantidade máxima que vai permanecer dissolvida, que é dada pelo coeficiente de solubilidade, certo? Agora, se eu tenho uma quantidade de soluto menor do que esse máximo que pode dissolver, o que você entende? Poxa, se existe um máximo, eu tenho menos que esse máximo, então vai estar tudo dissolvido. Isso é uma solução que a gente chama de uma solução insaturada, ok? Já o que a gente vai chamar de uma solução supersaturada é uma solução que tem dissolvido mais do que o máximo previsto pelo CS. Mas é esquisito isso. Vai me perguntar assim, poxa, mas se o CS me diz, se o coeficiente de solubilidade me diz qual é o máximo que pode dissolver, como posso ter mais do que o máximo? E sim, é esquisito e é uma condição especial, tá? É uma condição bastante instável e que é alcançada em determinadas condições específicas. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de solvente, coloquei um pouco mais do que o máximo que pode permanecer dissolvido, o que você espera? Poxa, se eu tenho mais do que o máximo que dissolve, aquilo que ultrapassa vai para o fundo e forma o que a gente chama de precipitado. Só que a gente também conversou que a temperatura tem uma influência aí. Então, se eu aqueço esse sistema, aquela quantidade que estava precipitada, ela pode passar a estar dissolvida. E se eu resfrio lentamente, aquela quantidade que ultrapassou o determinado pelo CS, ela pode permanecer dissolvida. Então, eu teria mais do que o máximo previsto pelo coeficiente de solubilidade, e essa seria uma condição de supersaturação. Mas é uma condição muito instável, tá? Então, um abalo mecânico, por exemplo, eu agitar essa solução, ou acrescentar um cristalzinho ali dentro, cria um ponto de nucleação, e aquele sólido rapidamente precipita novamente. E aí eu volto a ter uma solução, então, saturada com precipitado. Então, gente, essa condição de supersaturação ela é uma condição especial. A gente não vai contar que ela vai acontecer. O que vai definir para você se ela acontece ou não? O português.
Se disser para você que foi adicionado uma certa quantidade de soluto e você entende que ela é maior do que o previsto pelo grau de solubilidade, você entende que aquela quantidade que ultrapassa precipita, ponto, acabou. Agora, se disser que foi dissolvida uma quantidade e essa quantidade ultrapassa o máximo previsto pelo CS, você entende então que é uma solução supersaturada, uma condição de supersaturação, ok? Então, em princípio, o que ultrapassar esse CS forma o que a gente chama de precipitado. E aí eu posso, gente, criar um experimento para determinar para um certo sal ou outra substância, como o nitrato de potássio, qual é esse coeficiente de solubilidade. Então, o que eu estou propondo aqui é o seguinte: eu já sei que se a solução tem o máximo que pode permanecer dissolvido, uma solução saturada, e a quantidade de soluto, então, é igual à quantidade prevista pelo CS. Se eu tenho menos do que o CS prevê, uma solução insaturada, e se eu tenho mais do que o CS prevê, é uma solução supersaturada. E o que eu estou propondo aqui é fazer um experimentozinho simples para a gente determinar esse valor do coeficiente de solubilidade com uma certa temperatura, tá? Então, poderia ser, em vez de um becker, um tubinho de ensaio para gastar menos solvente, menos soluto, mas estou propondo aqui pegar um becker contendo 100 ml ou 100 gramas de água e eu vou adicionar uma certa quantidade de nitrato de potássio, mantendo durante todo o processo a temperatura em 20 graus Celsius, ok? Então, nesse primeiro experimento, eu estou propondo colocar 20 gramas de nitrato de potássio e aí vou pegar um bastãozinho, vou agitar, e eu percebo que todo o nitrato de potássio desapareceu, ele foi dissolvido, eu não observo a formação de um sólido no fundo. Então, o que eu entendo com isso? Que todo o soluto foi dissolvido, portanto, eu não tenho um precipitado, certo? Eu não sei dizer aí se eu atingi a saturação ou não. Então, vamos fazer um segundo experimento com uma quantidade maior de soluto, tá? Peguei um beckerzinho, 100 gramas de água e agora 30 gramas de nitrato de potássio e eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou agitar e eu percebo que tudo sumiu ainda. Opa, se tudo sumiu, entre aspas, né? Porque ele não vai sumir nunca. O que vai acontecer é que ele vai dissolver e as partículas que estão ali são tão pequenininhas que você não enxerga mais. Essa é a ideia, tá? A gente está falando de íons da ordem de 10 a menos 10 metros, por isso que pra gente é invisível, sumiu, certo? Ok, então nesse caso, ao colocar 30 gramas, eu não observo o precipitado, então eu entendo que dissolveu os 30 gramas, não houve nenhuma massa de precipitado formada. Um terceiro experimento, vou colocar uma quantidade ainda maior de soluto, nesse caso 40 gramas, vou fazer a mesma coisa, vou agitar, só que nesse caso eu percebo que mesmo agitando infinitamente, eu não consigo dissolver os 40 gramas. Aí o que eu poderia fazer? Filtrar, por exemplo, essa massa de soluto, secar e pesar, e com isso eu descubro que 8,8 gramas dos 40 gramas que eu coloquei não foram dissolvidos. Poxa, mas se não dissolveu 8,8 gramas, formou essa massa de precipitado, é porque houve dissolução de 31,2 gramas de soluto, certo? Ok, eu poderia parar por aqui, mas vou fazer um quarto experimento. Vou colocar uma massa maior ainda de soluto, tá? Coloquei agora 50 gramas do nitrato de potássio na mesma temperatura em 100 gramas de água. E agora eu vou agitar, e aí percebo que, como você já esperava, não vai dissolver. Se não dissolver 40 gramas, não vai dissolver 50. Fiz o mesmo procedimento de secar e pesar esse soluto e descubro que a minha massa de precipitado é de 18,8 gramas. Poxa, se a massa de precipitado foi 18,8 gramas, então eu tenho um sistema bifásico com duas fases, uma fase sólida e uma outra fase que é uma solução aquosa contendo 31,2 gramas. De novo, né, que é o esperado, que eu entendo. Poxa, esses 31,2 gramas é o máximo de soluto, portanto, que pode permanecer dissolvido em 100 gramas de água, que foi o que eu coloquei no becker, a 20 graus Celsius, portanto, esse é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio nessa temperatura. Essa é a ideia, tá? Se eu faço o mesmo procedimento a outra temperatura, a 30 graus, por exemplo, então não vou repetir tudo, já coloquei a 20, 30 gramas de soluto, e em todos os casos, o soluto dissolveu completamente, tá? Só que ao colocar 50 gramas, eu observei depois de seco 5,5 gramas de precipitado. Caramba, se eu coloquei 50 e formou de precipitado 5,5 gramas, é porque houve dissolução de 44,5 gramas. Caramba, então, esses 44,5 gramas é o máximo que dissolve agora a 30 graus. Então, esse é o meu novo CS.
Esse é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a essa temperatura. Então você repara o seguinte, agora sabendo que o máximo que pode dissolver são 44,5 gramas, as três soluções iniciais que eu coloquei 20, 30 e 40 gramas, eu tenho, portanto, menos do que o máximo que dissolve. E eu posso classificar, então, essas soluções como sendo soluções insaturadas, certo? E aí vem o português. Nesse caso, foram adicionados 50 gramas. Eu não falei que dissolveu 50 gramas. Mas se adicionou 50 gramas e eu sei que houve formação de precipitado, eu tenho um sistema bifásico em que eu terei uma solução saturada, que ela vai conter o máximo que pode permanecer dissolvido, com um precipitado que forma a minha segunda fase. Entendeu a ideia? Então, uma solução saturada, não adianta eu colocar mais soluto ali, porque ele vai estar aumentando só a quantidade de sólido no fundo, tá? Que a gente chama de precipitado, corpo de chão ou corpo de fundo, tá? É a mesma coisa. É aquela quantidade que ultrapassa o coeficiente de solubilidade, certo? E se eu fizer o mesmo procedimento para várias temperaturas, eu posso alcançar o que eu chamo de uma curva de solubilidade, que é um gráfico que vai relacionar a quantidade de soluto em cada 100 gramas de água. Repare que aqui eu não tenho 100 gramas de água. Essa barrinha a gente lê como sendo por cada. Então ela não é um número, é uma relação que eu tenho ali entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente, beleza? Então o que eu estou avaliando aqui é a quantidade de soluto por cada 100 gramas de água em função da temperatura. E aí se eu fizer isso, por exemplo, para uma solução a 30 graus e descubro que para esse soluto, seja ele qual for, 10 gramas por cada 100 gramas de água é o máximo que pode permanecer dissolvido, isso vai me dar um ponto no gráfico. E se eu fizer esse mesmo procedimento para várias temperaturas, eu vou alcançar vários pontos que vão me dar uma curva, certo? O que essa curva representa? Em cada temperatura, qual é o máximo que pode permanecer dissolvido, certo? Então, qualquer ponto sobre a curva vai indicar para mim que aquela será uma solução saturada, ok? Então, cada ponto sobre a curva me diz para aquela temperatura qual é o máximo que pode permanecer dissolvido, beleza? Se eu analisar, por exemplo, esse pontinho verde que apareceu, o que ele representa para mim? Que eu tenho ali adicionados ou dissolvidos 10 gramas desse soluto em cada 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Aquele ponto de cima, esse ponto daqui, ele me diz que o máximo que pode permanecer dissolvido são 20 gramas de soluto. Poxa, se eu adicionei 10 gramas e o máximo que dissolve é 20, quer dizer que esse ponto e qualquer ponto abaixo da curva indica que se trata de uma solução insaturada, uma solução que eu terei menos do que o máximo que dissolve, certo? Enquanto se eu avaliar, por exemplo, esse novo pontinho verde, ele me diz, e aí, atenção ao português, que eu tenho dissolvidos 20 gramas de soluto a 30 graus Celsius. Mas esse ponto aqui de baixo, que está sobre a curva, me diz que a 30 graus, o máximo que dissolve são 10 gramas de soluto. Opa, mas se eu tenho dissolvidos mais do que o máximo, que seriam 10 gramas, esse ponto e qualquer ponto sobre a curva me diz que se trata de uma solução supersaturada, ok? Repare que aí eu estou falando quando está dissolvido, não quando foi adicionado, certo? Uma outra coisa bastante importante, se você olhar o perfil dessa curva, ele não é ou não tem que ser necessariamente uma reta, ou seja, não tem uma relação linear entre a temperatura e o máximo que consegue dissolver. Se eu passar, por exemplo, de 30 para 60 graus, isso não dobra a quantidade máxima que dissolve. Mas, em cada ponto desse, eu tenho sim uma relação linear entre a quantidade de soluto, que vai poder ser dissolvida, e a quantidade de solvente. Então, o que esse CS me diz é uma relação direta entre a quantidade de soluto e de solvente. Portanto, para 30 graus Celsius, me diz que, vamos lá no gráfico de novo, ó, a 30 graus, 10 gramas é o máximo que dissolve desse soluto em cada 100 gramas de água. Logo, eu posso criar uma relação dizendo o seguinte, 10 gramas de soluto eu posso ter dissolvido a cada 100 gramas de água numa solução saturada, beleza? Se eu fizer o mesmo pensamento para 40 graus, lá no gráfico, esse ponto daqui me diz que eu tenho 20 gramas de soluto dissolvidos em cada 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Então esse é o meu coeficiente de solubilidade. Isso cria uma relação direta que me diz que para cada 100 gramas de água eu vou conseguir dissolver 20 gramas de soluto, considerando que o solvente aqui é água, né?
Agora, se eu tenho uma relação direta, se eu modificar a quantidade de soluto, eu posso ver a quantidade de solvente que eu vou precisar para dissolvê-lo, ou se eu modificar a quantidade de solvente, eu posso avaliar o máximo que eu dissolvo para essa nova quantidade, porque é uma relação diretamente proporcional. Então, se eu dobrar a quantidade de solvente, quer dizer que para cada 200 gramas de solvente, eu posso agora dissolver 40 gramas de soluto. Onde então eu quero chegar? Cada ponto desse do gráfico vai te dizer o máximo de soluto que pode permanecer dissolvido em cada 100 gramas de água, ou seja, cada ponto desse sobre o gráfico te dá o coeficiente de solubilidade. Isso vai dar uma relação linear entre a quantidade de soluto e de solvente para uma certa temperatura, ok? Vamos exercitar isso para ver se fica um pouquinho mais claro? Eu coloquei aqui um exercíciozinho para a gente fazer coisa rápida, tá? Que eu quero que esse vídeo fique curto. E aí eu vou colocar uma lista na nossa pastinha para você exercitar e a gente se encontrar para tirar as dúvidas, certo? Vamos ler junto essa questão. Ela fala assim: considere que são adicionados 35 gramas de um sal X a 200 gramas de água a 40 graus Celsius, sendo então resfriada essa mistura a 30 graus. E aí ele quer saber, letra A, classificação dessa solução a 40 graus, e letra B, qual é a massa de precipitado que vai ser formada a 30 graus. Eu aproveitei o mesmo gráfico que eu coloquei no slide passado, agora supondo que ele é o gráfico de solubilidade desse soluto X, tá? Então, letra A, o que eu vou ter que pensar? Já que ele quer que eu classifique a solução a 40 graus, eu vou ter que determinar o CS dele a 40 graus. E o gráfico me diz que a 40 graus, 20 gramas de X é o máximo que dissolve em cada 100 gramas de água, certo? Portanto, o meu coeficiente de solubilidade desse soluto X a 40 graus é de 20 gramas por cada 100 gramas de água. E isso me dá uma relação direta entre o soluto e o solvente. Eu posso, então, criar uma regrinha de 3 e dizer o seguinte: para cada 100 gramas de água, eu vou conseguir dissolver no máximo 20 gramas de X. Só que eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 200 gramas de água. Dobrou a quantidade de água, isso dobra a quantidade máxima que dissolve. Então eu posso pensar que, para esses 200 gramas de água, eu poderia dissolver até 40 gramas de X e ainda assim conseguir solubilizar tudo. Só que foram adicionados 35 gramas de X, certo? Peraí, então foi adicionado 30, dissolve no máximo 40, logo eu tenho menos do que o máximo que dissolve. Isso faz dessa solução uma solução insaturada a 40 graus. Entendeu a ideia? Vamos ver a letra B. Determine a massa de precipitado formada a 30 graus Celsius. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tinha uma condição a 40 graus, foi resfriado a 30. Então, eu não quero mais saber a 40 graus, agora eu quero saber a 30 graus. E o gráfico me diz que a 30 graus, 10 gramas é o máximo de X que dissolve em cada 100 gramas de água. E com isso eu tenho o coeficiente de solubilidade a 30 graus, que a gente viu que é uma relação direta. Então, se é uma relação direta, eu posso montar uma relação, uma regrinha de 3, dizendo que para cada 100 gramas de água, 10 gramas de X é o máximo de soluto que pode permanecer dissolvido, certo? Só que, novamente, foram adicionados a 200 gramas de água. Então, esses 200 gramas de água conseguem dissolver 20 gramas de X. Dobrou a quantidade de solvente, dobra a quantidade máxima de soluto que consegue dissolver. Só que foram adicionados 35 gramas. O que é o precipitado? É aquela quantidade que ultrapassa a solubilidade. Então, a minha continha para identificar a massa de precipitado é o quanto foi adicionado menos o quanto foi dissolvido. Isso vai dar para a gente 15 gramas de precipitado. Por esse vídeo eu vou fazer só um exercício, tá? Eu vou deixar uma listinha de exercícios para a gente aprofundar, vocês tentarem fazer sozinhos, refletirem sobre esse assunto e a gente conversar na semana que vem, ok? Por esse vídeo é só. Tchau, tchau.